Eu garanto que fui convidado pela Filomena, mas não pensei que fosse para intervir aqui, de maneira que não preparei absolutamente nada. Mas, julgo, não vou falar das questões que já foram aqui faladas e das quais todos nós estamos a par, mas suponho que teria interesse falar da experiência que é o de trabalhar num lugar onde o acordo foi adotado e de que modo é que ele foi adotado. Esta experiência permite verificar, e eu verifiquei-a através de uma pequena pesquisa de campo, que não foi, aliás, muito longa, verifiquei que, de facto, o acordo não podia ser adotado de maneira nem sistemática, nem coerente. Ou seja, no limite, ele é inaplicável. Eu percebi-me disso, trabalhei no Expresso até recentemente, e a certa altura, tendo que escrever, ou melhor, decidindo escrever sobre o acordo ortográfico, fiz um inquérito junto dos revisores e dos desks, não só do Expresso, mas de outras publicações do mesmo grupo que funcionam exatamente no mesmo edifício, nomeadamente a revista Visão. Falei com os revisores e todos eles me pareciam muito hostis em relação ao acordo, contaram as suas aventuras e desventuras e as agruras por que tiveram que passar para obedecerem às novas normas ortográficas. E depois eu verifiquei esta coisa espantosa, que aliás já tinha sido vítima dela, sobretudo no momento em que queria exercer o meu direito de usar as facultatividades e não conseguia usá-las, como é óbvio, porque o corretor decide pela sua própria cabeça e suprime e alude a cabeça de quem escreve. Mas eu percebi-me de que, para resolver determinadas questões muito difíceis de resolver quanto à adoção de determinado número de regras, se tinha criado uma espécie de acordo local, ad hoc, que muitas vezes ia contra a própria, não só contra as regras do acordo, mas, sobretudo, tentava simplificar algumas questões que eram difíceis de resolver. Ou seja, os revisores do Expresso tinham entre si, e suponho que também com o agrément das pessoas que decidiram adotar o acordo, tinham decidido adotar determinado número de regras, resolver determinado número de questões que não tinham nenhuma espécie, o modo como eu resolvia, ou não tinha nenhuma espécie de rigor, nem científico, nem ortográfico, mas, de qualquer das maneiras, permitia iludir uma série de problemas que se deparavam quando, quando alguém tinha que corrigir os textos vindos de fora. Bom, se o acordo tinha sido adotado de determinada maneira pelos revisores do Expresso, ali ao lado, no edifício, ou melhor, por baixo, na Visão, os revisores, por sua vez, tinham decidido de maneira um pouco diferente. De tal modo que muitas vezes até já entravam em rivalidade com os revisores de cima. Eles achavam que tinham o monopólio do bem escrever segundo o acordo. Eu não estou a caricaturar, passou-se de facto assim. Isto é, quando eu os pus perante determinado número de questões e disse, mas lá em cima, tendo adotado eles o mesmo acordo, não escrevem assim, escrevem de maneira diferente. Como é que resolvem? Não, eles estão errados, eles não percebem nada disto, Nós é que percebemos e de facto já nos demos conta de que eles resolviam esses problemas dessa maneira, mas eles estão errados e nós aqui é que somos verdadeiramente ortográficos. E portanto, esta pequena experiência permitiu-me verificar que, de facto, a adoção do acordo e o pôr em prática o acordo implicava resolver um certo número de questões que colocam imensos problemas e, sobretudo, num jornal, e que isso era resolvido ad hoc, eludindo a maior parte das questões verdadeiramente científicas e sem nenhuma espécie de rigor.
Eu vou ser breve, só mais uma coisa. Uma vez cometi o erro, e essa parece-me ser um exemplo que dá a ideia da caricatura que é este acordo, uma vez caí na imprudência de escrever uma palavra mais ou menos erudita, que é a palavra panóptico. Que, enfim, como sabem, é aquela estrutura arquitetónica do século XVIII, inventada pelo Bentham, que permite, portanto, panóptico significa visão total. Como se trata de uma palavra erudita, nós pronunciamos a consoante surda, dizemos panóptico. Imediatamente, quando o texto passou pelos professores, pelos corretores, alguém dessa região, imediatamente passou a ser panóptico, sem P. O que tornava a coisa um pouco ilegível. Eu, na semana seguinte, tentei corrigir, aliás, escrevi um pequeno texto sobre o acordo ortográfico e sobre a sua estupidez intrínseca, precisamente partindo deste exemplo que é o panóptico. E aí, também para verificar, para confirmar a certeza de que aquela palavra não podia sofrer essa mutilação através do acordo, enviei um mail a uma amiga minha brasileira e perguntei: como é que vocês aí no Brasil dizem panóptico ou panótico? E ela respondeu-me: meu querido, nós aqui dizemos exatamente, nós aqui escrevemos, não é como dizem, como escrevem, nós aqui escrevemos exatamente como vocês, ainda não. E eu disse: não, já não escreves. Aliás, aí eu tive a oportunidade de verificar que ótico sem P, bom, como toda a gente sabe, diz respeito à visão, mas há também uma outra palavra, homónima, há também, aqui a homonímia é tripla, porque ótico também é uma palavra da química, e eu só descobri nessa altura. E, portanto, este exemplo, tenho a impressão que dá conta, de facto, da dificuldade em lidar com este acordo, sobretudo porque há casos onde nós precisamos de saber como é que se escreve no Brasil. Isto é, para exercermos a facultatividade, nós precisamos de saber como é que se escreve no Brasil. Por exemplo, a palavra recepção. Nós não somos obrigados a saber que no Brasil se diz recepção. E então vemos-nos constantemente corrigidos para a recepção e pensar. Ora, o acordo diz que nesses casos o acordo prefere que utilizemos, deve ser utilizada de preferência a forma antiga, isto é, aquela que ainda mantém a consoante surda. De maneira que, segundo o próprio espírito do acordo, nós deveríamos escrever recepção e nunca recepção. Mas verificamos por uma espécie de fenómeno de hipercorreção, porque há aqui outra questão que o acordo estimula e promove, que é os erros de hipercorreção. Portanto, a partir de certa altura, as pessoas julgam que tudo o que é consoante surda deve desaparecer e então vai tudo a eito. E com isto eu...